Mais uma vez, eu agradeço a audiência de vocês que estão sempre acompanhando o programa da Acreditária aqui na Connect TV, que você sabe que você pode assistir tanto pela TV, canal 9 da NET, como também você pode assistir pelo YouTube e pelas mídias sociais, além do app que já existe da Connect TV e também no site da própria rede Connect TV. Você assistindo por qualquer outra coisa que não seja a televisão, dê seu joinha, comente, participe, porque a gente pode aprimorar o programa. Eu sempre busco pessoas para falar de temas que são importantes e principalmente de pessoas que têm autonomia, autoridade e principalmente que são pessoas diferenciais naquilo que fazem. Hoje não podia ser diferente. Tem um convidado, é a primeira vez que nós vamos gravar por uma mídia eletrônica e é porque o convidado é muito especial. Eu vou trazer com vocês Wagner Giovanni e ele vai falar um pouquinho de ética, de todo o trabalho que ele faz sobre compliance e o quanto isso é importante nos dias atuais. Wagner, seja bem-vindo ao programa da Acreditare. Ronaldo, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, a todos os ouvintes. E o prazer é dobrado, viu, Ronaldo? Porque além de estar com vocês aqui num programa tão bacana, vou falar de um assunto que eu sou apaixonado por ele, aprendi a ser apaixonado por ele, que é a questão do compliance, né? Que a gente vai falar um pouquinho aí de ética, integridade. Então, para mim, é um prazer muito grande. Então, boa noite a todos, bom dia para todos aí, um bom programa. E você sabe que eu estava lendo esses dias um livro de Dalai Lama, que ele fala sobre ética nas relações humanas, que eu achei assim um assunto fantástico, onde ele tenta mostrar que a igreja tem que ser menos religião, que o pessoal tem que deixar a religião de lado e ter mais ética nos relacionamentos, independe da sua escolha e da sua religião. Eu achei fantástico vindo, né, de Dalai Lama, e ele escreveu em 2015 o livro, e me chamou a atenção a maneira como ele tenta falar do amor no lugar de só de fé, mostrando o quanto o amor pode conduzir a gente para um caminho mais ético, mais humano. E a gente hoje fala nisso com tanta tranquilidade na TI, que eu acho que realmente deve ser valorizado. Olha, estou Mas, Wagner, você estava de me pleno falando acordo, né? sobre A as gente costuma empresas. simplificar, né, Ronaldo, a ética, dizendo, olha, a ética é fazer o certo, né? Verdade. Faça o certo sempre, o certo é fazer o bem para você, mas ao mesmo tempo fazer o bem para os outros, né? Sim, Simultaneamente. Quando você faz isso, você já está, 99% dos casos, você já está fazendo uma coisa muito boa, né? Então, eu eu estou de concordo com acordo você, aí com em a gênero, número e colocação. grau, viu? Eu penso que se você se colocar no lugar do outro, né, a empatia, o respeito vai acontecer naturalmente. E o Sim. respeito é a base para a gente ter uma boa ética, né? E é interessante, né, que quando você age dessa maneira, as pessoas agem com você da mesma forma. Elas retribuem isso. É E se verdade. a humanidade como um todo percebesse o benefício que ela teria se cada um fizesse a sua parte, esse seria um ganho para todo mundo. O mal que nós temos, né, de um querer ser mais do que o outro, um querer ter uma vantagem que ele não merece, né, ter um benefício que seria do outro, tá? Se apropriar do dinheiro alheio, isso, Verdade. principalmente na área pública, né? A Sim. gente vê tantas coisas acontecendo e há um sofrimento geral da sociedade. Permita-me fazer até um comentário, né, nessa direção. Nós somos um país, né, um país de dimensões continentais, um país gigante, né, apesar de jovem, né, mas nós poderíamos ser um país muito melhor do que nós somos.
Muito Concordo. melhor. Se não fosse corrupção, se não fosse esse monte de coisas que são feitas contra a ética, contra a integridade, e todos nós perdemos. Inclusive aquele que está fazendo falcatrua, ele também perde. Pois Tá? é. Perde com qualidade de vida, perde com saúde, perde com segurança, perde com a educação dos filhos, perde com uma sociedade melhor. Ele também está perdendo. Todo mundo perde, Ronaldo. Todo É mundo. verdade, é verdade. Ô Wagner, e uma das empresas que você acaba apoiando, ela trabalha com denúncias, né? É Sim. alto o número de denúncias? Olha, Ronaldo, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas pensam que o brasileiro tem uma cultura, mas quando a gente fala de denúncias, é algo que acontece mais ou menos no mundo inteiro. A Verdade. pessoa precisa entender, agora falando do mundo corporativo, né? A Uhum. pessoa precisa entender que o uso de um canal de denúncias é um bem para ele, é um benefício para ele. Sim. Porque a partir do momento que ele denuncia alguma coisa e a empresa tem a oportunidade de verificar se aquela coisa está de fato acontecendo e se tiver, ela corrige, Sim, todo mundo ganha. Né? entendi. Imagine, por exemplo, a gente falar de assédio, discriminação, de problema de racismo, falar de fraudes, furtos na empresa. Tem um monte de coisa que acontece que, se não houver uma denúncia, a alta cúpula da empresa não fica sabendo e A não maior parte tem das vezes. condições de resolver, né? Sim. Então, quando as pessoas começam a perceber que aquilo é bom e é bom para elas, elas começam a denunciar. Então, e esse denunciar não é ruim, é bom, não tem nada a ver com dedo duro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, de fato, querer ter uma coisa boa, querer ter um clima de trabalho propício, né, Uhum. gostoso, saudável. E quando as pessoas aprendem e percebem isso, eles começam a usar o canal. E aí Sim. as denúncias começam a aparecer. E Sim, isso é muito bom, né? é verdade. Eu costumo dizer o seguinte: se você for numa empresa, né, e falar que não tem denúncia, certamente as pessoas não perceberam o benefício que tem, porque sempre existem coisas erradas para serem corrigidas, né? Verdade. Tem uma máxima na gestão da qualidade que eu sou formado e a minha carreira toda foi falar sobre qualidade. E a gente tem uma máxima que quando o paciente reclama ou quando alguém reclama, ele está te dando um presente, né? E muita gente vê aquilo como ofensa, não sei o quê, fica tentando jogar culpado, achar soluções que não são convencionais. E na verdade, se ele usar aquilo como oportunidade de melhoria, ele vai melhorar o processo, ele vai melhorar a empresa, né? Então, quando ele reclama e a empresa ouve, melhora aquele ponto, não só vai deixar esse cliente satisfeito, como vai fazer com que outros clientes não precisem reclamar. Né? Então, E você está tendo a faz chance todo sentido. de, com ética, né, resolver aquilo de verdade, não Isso. simplesmente fingir que mandar um presentinho, que nem muita gente, manda uma lembrancinha para ver se agrada o cliente. Eu acho que uma coisa é você fazer depois de resolvido, outra coisa é você fazer isso para não resolver, né? Exatamente, né? Eu também sou oriundo da linha da qualidade, viu? Então nós somos do mesmo, Tá da vendo? mesma origem. Identidade, ó. Isso. Então, quando as pessoas falam assim, olha, quando você tem um problema, você tem dois tipos de medidas, né? Uma medida é aquela imediata, que você Uhum. resolve o problema para você apagar o incêndio, né? Sim, Mas a mais importante é aquela medida chamada corretiva, que sim, você vai lá na causa do problema, causa você vai raiz. resolver aquilo para você não ter mais problemas daquele tipo, né? A É. qualidade traz muitos ensinamentos aí para nós, muito bons. Principalmente agora, né, que entrou finalmente na ISO e nas outras normas a parte de perigos e riscos.
que aí Sim. força você a pensar um pouco no estratégico, pensar um pouco na instituição, desde a concepção, né? Sabe um grande problema que eu acho que era, aliás, acontece ainda em muitas empresas, né? As empresas não trabalham com prevenção. Verdade. E a prevenção, ela é muito mais inteligente, muito mais barata do que a correção, né? Se Verdade. você deixar uma taça de cristal na beirada da mesa, é mais inteligente você tirar a taça dali para ela não cair do que esperar que ela caia, né? Daí É, colar os caquinhos, né? é Então, a verdade. questão dos riscos e perigos, né, que você está dizendo, é muito mais inteligente você parar, raciocinar, identificar os riscos e Sim, tomar todas as medidas para não deixar o risco se concretizar. as Porque ações depois que ele preventivas, acontece, né? aí As ações é preventivas de problema. contingência e mitigação. Se acontecer, É, porque a gente não é perfeito, às vezes ocorre, saber claro. exatamente como agir, né? É. E aí, nessa linha de riscos, né, veja o que aconteceu com muitas empresas que foram parar na Lava Jato. Né? Eu estou puxando agora a sardinha para o compliance. Né? Se elas tivessem olhado o risco delas antes e não deixasse aquilo acontecer, Sim, você não ia ter tantas pessoas perdendo emprego, tantas empresas indo para. E verdade. é uma falácia dizer que a culpa é da Lava Jato, né? A culpa é da empresa que fez a coisa errada, né? Isso. Ah, esse assunto, ele é tão marcante para o país, e um assunto tão importante que está sendo destruído que magoa. É, é Mas uma faz pena, parte. viu? Isso, de fato, é uma pena. A gente vê alguns retrocessos aí, né? Sim, A gente não precisa nem entrar em nenhuma polêmica de caso né? pontual, né? Isso não é por aí. Mas olhando o todo, né? A gente perceber quanta coisa foi desviada, né? Você tem ideia de quanto que o Brasil perde por ano com corrupção? Os números da Lava Jato já assustavam demais. Pois é, então, existem alguns estudos, inclusive, assim, estudos de vários lugares diferentes que remetem para números mais ou menos na ordem de grandeza, tá? Entre 150, 200 a 300 com B de bola, bilhões de reais por ano, É muito dinheiro. Se viesse para por minha ano. conta, viu? Então, se a gente aplicasse esse dinheiro na saúde, na educação, imagine, nos últimos 30 anos, eu não precisa nem falar desde, porque a corrupção existe desde do Cabral, né? É, Aquele Cabral, o Cabral do descobrimento do Brasil, tá? Não é esse de Cabral, não. Então, a corrupção existe há muito tempo, mas se a gente olhar só 30 anos, não precisa ir muito para trás, só 30 anos. Se a gente tivesse metade da corrupção que a gente tem, não precisa nem zerar, só metade. E essa metade do dinheiro, imagina 100 bilhões, 150 bilhões de reais sendo aplicados todo ano na educação, na saúde, na segurança pública, todo ano. em Não é tecnologias dúvida novas, né? que Em investimento. nós, investimentos em geral, nós teríamos um país muito melhor, com menos injustiça social, Nosso né? desemprego seria menor. Muito menor. Nós seríamos, sem dúvida nenhuma, brasileiros mais felizes. Nós teríamos uma qualidade de vida melhor, né? Verdade. Ô Wagner, nós vamos então fazer o primeiro intervalinho. O assunto é bom, quando é bom, eu fico até chateado de cortar. Mas se eu não passar o programa lá do patrocinador, o programa não existe. A gente já volta, Exatamente. tá bom?
A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta hoje com uma pessoa que demorou para a gente conseguir a data, mas que está valendo muito a pena. O Wagner está me dando aqui algumas coisas que eu vou levar para a vida, porque esse negócio de ética realmente é muito importante, compliance mais ainda. O mundo está precisando disso. O Wagner, e a segunda empresa sua, ela fala sobre compliance. Como é que está isso hoje, assim? É muito difícil implantar? Tem algum recurso tecnológico que pode ser usado para facilitar as pequenas empresas? Porque eu tenho uma preocupação muito grande com as pequenas que às vezes não conseguem investir. As grandes até têm, lá, né, a gente falar de Petrobras é fácil, né? Agora eu fico imaginando você pegar, por exemplo, uma empresinha de 10 funcionários, ela já não, talvez tenha muita dificuldade. Então, o que existe hoje no mercado que pode ser útil para eles? Olha, Ronaldo, a gente não combinou, mas eu vou até pedir licença para falar um minuto de uma coisa para você entender por que nós estamos conversando aqui hoje, né? Eu trabalhei 29 anos na Siemens, né? Não, hein? Pois é, tinha 500 mil funcionários, 100 bilhões de euros de faturamento mundial, então é uma empresa gigante, né? Sei. E em 2006, Ronaldo, a Siemens teve problemas relacionados a denúncias com corrupção, saiu no jornal, coisas fora do Brasil, inclusive. Sei. Né? E a empresa tinha que fazer algo, e o que é esse algo para evitar que de novo acontecesse um problema dessa natureza, e esse algo é o compliance. Né? A empresa criou um sistema, e esse sistema, essa ferramenta, esse mecanismo, né, que a gente depois pode falar até um pouquinho mais sobre ele, ele trouxe tantos benefícios para a empresa. Eu recebi a missão de fazer o compliance aqui no Brasil, tá? Em 2006, quando ninguém sabia, nem eu, né, o que era o compliance. A gente não sabia o que era. Era uma coisa nova, né? Eu gostei tanto do tema porque ele trouxe tantos benefícios para a empresa, mas também para as pessoas, que em 2014 eu decidi sair da Siemens. Né? Caramba! Isso, então aí eu estava completando 29 anos de empresa, eu podia ficar lá mais uns 10 anos ainda na minha empresa, eu tinha uma posição ótima, estava confortável, mas eu achei que era Exato, né? Eu achei que era um momento, Ronaldo, de ajudar as outras empresas que ainda não conheciam, que não sabiam ou que não tinham dinheiro para fazer aquilo que nós fizemos. O nosso sistema custou 1 bilhão de euros. Caramba! Né? 1 bilhão de euros. Então, pensando assim, nossa, é uma coisa tão boa, só que quantas empresas vão ter esse dinheiro para investir? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Quase nenhuma, né? Então, a minha decisão foi sair, eu fundei a Compliance Total, a empresa que eu sou sócio hoje, justamente para levar esse tema e para desmistificá-lo. Entendi. Então, a primeira coisa, então eu contei essa historinha rápida, né, para dizer do meu entusiasmo aí com esse tema, de tanta coisa boa que traz para pessoas e para a empresa. Muito bom.
esse programa, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas que benefício que traz para mim, funcionário? Né? Você imagina, o cara está trabalhando, né? Vamos dizer, um funcionário da Petrobras, né? Fala assim, poxa, tem que implantar o compliance lá, ou um funcionário de uma empresa pequena, de 10 funcionários, como você disse. O que isso traz de benefício? Então você veja, a partir do momento que o compliance entra de verdade, precisa haver um processo de aculturamento das pessoas, de sensibilização das pessoas. Sim. E nós temos uma condição que o ser humano, mesmo muita gente achando o contrário, mas a gente constata isso na prática, de forma geral, a maioria das pessoas preferem fazer a coisa certa. A maioria. Sim. E isso vale, Ronaldo, vale para a Noruega, vale para o Brasil, vale para a Venezuela, vale para todo mundo. Não é uma coisa assim de, nós brasileiros somos corruptos, não é verdade. O que acontece... A maioria é bom, né? A maioria é. O que acontece é que numa empresa, a empresa precisa dar condições para a pessoa escolher o caminho de fazer a coisa certa. Entendi. Às vezes a pessoa não tem saída, às vezes a pessoa acaba seguindo o outro, acaba fraudando, acaba fazendo coisas e ele não precisaria fazer. Entendi. Então, quando as pessoas aos poucos vão percebendo isso, cria-se na empresa um ambiente saudável. Sim. Então você reduz fraudes, você reduz corrupção, você reduz assédio, você reduz problemas trabalhistas, você reduz questões ambientais, você reduz tudo que é de ruim, que deixa os funcionários chateados, aquele clima pesado e tal, você começa a eliminar. E as pessoas... Ô Wagner, essa pergunta para mim é legal. As pessoas recebem bem depois dessas orientações? Elas começam a sentir a importância disso e contribuem mais? Então, aí que é o pulo do gato. Você foi exatamente no pulo do gato. Se você não fizer direito, as pessoas não vão te seguir. Entendi. Tá? Se você chegar com um conjunto de regras e jogar no colo das pessoas, a reação é contrária. Entendi. Se você chegar com o chapéu de polícia para ficar controlando todo mundo, a reação é contrária. Então, a forma como você vai implantar o compliance tem que ser um compliance para as pessoas. Entendi. O compliance não é um conjunto, não é do jurídico o compliance. O compliance tem mais a ver com RH do que com o jurídico. Obrigado pela dica. Mas então é relacionamento, porque no fundo, o que é uma empresa? A empresa não existe, são pessoas. São pessoas. Né? São as pessoas. Então, tudo que acontece na empresa são as pessoas. Então, se você não tiver as pessoas do seu lado, compliance não vai funcionar. Por isso que em muitos lugares ele fracassa, Ronaldo. Porque vai por imposição, vai pelo medo, vai por aquela atitude de cima para baixo. Não é assim que funciona. Então, quando você faz certo, as pessoas começam a perceber, nossa, esse negócio é bom para mim. Esse negócio é legal para mim. Olha, está fazendo um benefício para mim. Olha, eu tô mais satisfeito, estou mais feliz, a empresa está melhor para mim. Aí sim, a consequência é que a empresa vai virar uma empresa limpa. Ô, Wagner, para que todo mundo que nos assiste tenha uma base, explique em poucas palavras o que é compliance para todo mundo. Dá uma aula para a gente aí um pouquinho. Uma aula de... Poxa, agora você aumentou minha responsabilidade. Olha, o compliance, no fundo, a palavrinha compliance ela já nos atrapalha. Porque ela é uma palavrinha do inglês, que se você procurar no dicionário, você vai encontrar que é algo para atender a lei. Mas o compliance não é só isso. O compliance tem a ver com ética e integridade. Em fazer a coisa certa. Então, o compliance como um todo, no final das contas, ele é um sistema dentro da empresa, é uma cultura na empresa. Como se fosse um sistema da qualidade. Exatamente. Na verdade, é um sistema de gestão.
né? É um sistema de gestão, só que com o objetivo de proteger as pessoas, de proteger a integridade da empresa, né? De fazer com que vamos trabalhar na prevenção para evitar de fazer coisa errada, mas se alguma coisa acontecer, nós temos meios de identificar e detectar. Sim. E se detectar alguma coisa, nós temos o compromisso de agir rápido e resolver. Muito bom. Então, esse mecanismo faz com que a empresa melhore e melhore muito. Que bacana. Assim, é impressionante. A empresa, ela ganha produtividade, ela ganha vantagem competitiva, ela melhora a imagem dela, a reputação da empresa perante o mercado. Ela atrai investidores para a empresa, porque a empresa limpa, uma empresa ótima, uma empresa com uma boa cultura, com pessoas felizes, com mais orgulho de trabalhar na empresa. Sim. Se eu perguntar para qualquer pessoa, falar assim, escolha duas, tem duas empresas, aqui ó, duas, tá? As duas empresas são iguais, pagam, talvez até essa aqui paga um salário melhor do que essa, só que essa aqui é corrupta, tá nas mídias, tudo tá saindo um monte de coisa na mídia contra essa empresa, e essa outra aqui, olha, é uma empresa que só sai notícias boas. Você vai querer trabalhar onde? Ah, eu vou querer na boa. Eu não conheço ninguém que responde que prefere ir para ruim. Mesmo os mal intencionados. Verdade, verdade, até porque não quer se sujar, né? Ele fala, pelo amor de Deus, eu vou lá. Né? Então, muito bacana. Ô Wagner, a gente está chegando ao fim do programa, vê se pode, que coisa triste. Mas eu gostaria que você fizesse uma despedida, contasse para a gente aí mais sobre a sua empresa, se eu não fiz alguma pergunta e que você acha que é importante falar, você tem aí uns minutinhos para falar a sua maneira, aquilo que eu de repente não perguntei. Tá bom, obrigado, Ronaldo. Olha, como eu disse naquele momento, né, a minha saída de uma grande multinacional para buscar, fui para o mercado, para uma empresa de consultoria, né, justamente para levar para o mercado a possibilidade de fazer algo assertivo, simples, mas ao mesmo tempo que funciona. Né? Ninguém está querendo fazer nada de sistemas de fachada, né? Que tem muita empresa que acaba gastando dinheiro para fazer sistema de fachada, para enganar os outros. Então a minha empresa funciona para isso, né? A Compliance Total, a Contato Seguro e a nossa outra empresa, que é a Compliance Station, que é uma empresa voltada para pequenas e médias empresas, até 1.000 funcionários mais ou menos, que já é uma empresa quase que grande, com aplicativos assim especializados, digitais, 100% digitalizados, para que a empresa tenha um compliance funcionando. Então, o meu encerramento aqui da minha fala, Ronaldo, seria uma fala um pouquinho de otimismo, tá? O Brasil avançou muito nesses anos com relação ao combate à corrupção, a melhoria das instituições, ela avançou. Tivemos alguns retrocessos, é verdade, mas no ambiente corporativo, as empresas que perceberam o benefício de fazer a coisa certa, essas não vão voltar atrás. Eu também acho. Não vão, porque elas perceberam que é melhor fazer o certo do que fazer o errado, tá? Então, aos poucos, essas empresas também vão disseminar essa cultura para os seus fornecedores, que esse é o caminho, tá? Sim. A grande empresa envolver a sua cadeia de fornecedores, envolver os seus funcionários. Os funcionários, eu não falei, mas aqui é uma constatação, a empresa boa, que faz a coisa corretamente, você sabe o que os funcionários fazem? Sem pedir para eles. Eles levam essa cultura para casa deles. Que bacana. Para os seus amigos, para as suas famílias, e a empresa ganha com isso. Com certeza. Então, é um movimento que pode ter os trancos e barrancos, pode ter as suas dificuldades, mas ele está avançando e vai continuar avançando. Muito bom. E isso ajuda a termos um Brasil melhor. Essa é a minha
a minha despedida aí para vocês. Wagner, muito obrigado. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite. Me despeço de você e desse povo maravilhoso que nos assiste com essa mensagem bonita que o Brasil está melhorando apesar de todos e de tudo. É verdade. Um abraço e até a próxima, Wagner. Obrigado, um abraço a todos aí. Foi um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso.